E aí, pessoal, tudo bem? Bem, vamos agora mais um exemplo. Aliás, mais dois exemplos nesse bloco. Nós estávamos falando de probabilidade estatística. Então, eu dei um exemplo para vocês das bolas. Nesse segundo exemplo aqui, que eu falei para vocês que eu ia trabalhar com vocês com moeda comum. Bem, moeda comum é aquela que tem face, cara e coroa com a mesma possibilidade de sair um ou outro, correto? Só que eu coloquei uma coisa interessante. Ao invés de lançamento uma única vez, eu coloquei uma moeda comum, é lançada 3 vezes sobre a mesa. Qual a probabilidade de se verificar nas moedas? Pergunta 1. Todas as faces coroa. Pergunta 2. Todas as faces iguais. Pergunta 3. 2 caras e uma coroa. E pergunta 4. Pelo menos uma coroa. Bem, queridos, olha só. No bloco anterior eu estava falando para vocês sobre bolas numeradas. Agora já entra moeda. Daqui a pouco, exemplo 3, nós vamos falar de dados. Bem, vejam só. Você fica, às vezes, sem referência. Professor, como é que eu vou iniciar a análise lógica disso aqui? Bem, vamos pensar. Lembra que eu falei para vocês de universo total? Universo total e universo favorável. Lembra que o universo total fica na parte de baixo da fração? É tudo que é possível? Pois é. Na moeda, esse número é 2. Porque ou é cara ou é coroa. Ah, professor, então, e o numerador? Numerador, a parte de cima, é aquilo que te favorece. Lembra? Probabilidade favoráveis sobre possíveis. Analise os possíveis primeiro, para que o evento não seja impossível. Tá certo? Ah, me dá um exemplo de evento impossível. Eu dei aquele exemplo do dado. Joga um dado de 6 faces, sai o número 7. Isso é evento impossível. E evento certo? Lança uma moeda, você escolhe cara, sua esposa, coroa. E quem acertar, ganha a família. O marido acerta, cara, ganhou a família. A mulher acerta, coroa, ganhou a família. Isso é evento certo. Agora, o evento probabilístico, com favoráveis sobre possíveis, é sempre lembrar a parte de baixo primeiro. E lembrando também que o E é multiplicação. Ok? Vamos lá? Resolução. Eu coloquei P1, pergunta 1. Vamos à resposta da pergunta 1. P1. Gente, não são 3 moedas? Bem, elas são lançadas separadamente ou conjuntamente. Separadamente é mais fácil analisar. Conjuntamente, você olha a cada uma, o resultado de cada uma, e aí você agrupa. Como você achar mais conveniente. Você pode falar, lançar 3 moedas, ou lançar uma moeda 3 vezes. Lançar 2 moedas, ou uma moeda 2 vezes. Nesse exemplo, é uma moeda só, tá vendo? Só que lançada 3 vezes. Vamos lá. O que eu quero na pergunta 1? Todas as faces coroa. Gente, cara ou coroa, a chance é a mesma. Ou seja, primeiro lançamento, uma chance em 2. 2 possíveis, uma favorece. Segundo lançamento, tem que ser também coroa. A mesma análise lógica. E o mesmo número matemático. 1 em 2 no primeiro lançamento, porque são 2 faces. Me interessa uma. Qual? Coroa. E um terceiro lançamento. Também 1 em 2. Muito cuidado. Qual é a operação matemática que vai entrar aqui? Lancei a primeira, e lancei a segunda, e lancei a terceira. Não é lancei uma ou outra. São lançamentos sucessivos. Então é multiplicação. Prontinho. 1 elevado a qualquer número. 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Resposta, 1/8. Essa é a resposta, pura e simples. Então, olha só, você pode fazer uma análise, se a moeda pode sair cara ou coroa, é como se fosse uma potência de base 2. E o expoente é o número de vezes que você vai lançar essa moeda. 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo dá 8. E o 1? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Prontinho. Simples assim. Resultado, 1/8. Tranquilo?
Você pode pensar assim, professor Valmir, cara, eu estou entendendo esse negócio aí. O aprovado está no caminho certo. A equipe está inteirada. Agora, antes que você continue, professor, e se ao invés de 3 coroas, eu perguntasse 3 caras, mudaria alguma coisa? A resposta é não. Porque a probabilidade de cair cara e coroa é a mesma. Você fala, então não tem sentido os outros exemplos? Todos vão dar um oitavo? A resposta é não. Claro que não. Na prova do concurso público, você vai lembrar muito bem do aprovado e vai lembrar do professor Valmir. O que é que você tem que observar? É a pergunta. Não virão lá 4 perguntas, como está aqui. Eu estou aproveitando o texto. Eu não sei o que vão pedir. Pela grande experiência que não aprovaram, concursos passados, a coisa caminha nesse ritmo. Então, probabilidade, você vai se dar muito bem. Ok? Exemplo 2. Essa moeda lançada 3 vezes, a pergunta 2. 2 caras e uma coroa. Vou chamar a atenção de vocês, para não confundi-los, vamos pensar. A palavra cara, em português, se escreve com C. Eu vou escrever com K. Só para lembrar que K, cara, e vamos manter o C, coroa, tá bom? Entenderam bem? Olha, cara ou coroa. No primeiro exemplo, eu queria 3 coroas, certo? Então era coroa e coroa e coroa. E a resposta foi um oitavo. Professor, eu fiz uma prova e a resposta lá, em vez de ser infração, estava em taxa percentual. Ah, é? Vamos passar um oitavo para taxa percentual? Pensa rápido. Porcentagem, né, sobre 100, divide 100 por 8. Professor, tem que fazer conta. Eu te espero. Faz o seguinte, divide 100 por 4. Não dá 25? Então, se você dividir por 8, é a metade de 25. Então, você divide 100 por 8. Quanto que é metade de 25? 12,5, 12,5. Então, um oitavo transformado em porcentagem é 100 dividido por 8 vezes 1. 100 dividido por 8, 12,5 vezes 1, 12,5 em 100. Ou seja, 12,5%. Qualquer fração você pode fazer isso. Você divide 100 pelo denominador e multiplica pelo numerador. Tranquilo? Ok? Vamos então ao exemplo 2. Bem, eu queria no primeiro exemplo coroa, coroa e coroa. Agora, para facilitar a análise de vocês, eu tenho todas as faces iguais. O que muda? Você acha que a probabilidade de sair 3 coroas é maior ou menor de que sair 3 faces iguais? Parece a mesma pergunta, só que você se esquece que 3 faces iguais pode ser coroa, coroa, coroa ou cara, cara, cara. Ah, professor, agora apareceu o ou aí. Nós estávamos falando coroa e coroa e coroa. Agora apareceu coroa, coroa e coroa. Ou serve também cara, cara e cara. E o ou vai ser qual operação matemática? Professor Valmir? O ou vai ser soma. Adição. Vamos lá? Vou escrever para vocês, ó. Eu quero 3 faces iguais? Então eu quero coroa e coroa e coroa. Ou cara e cara e cara. Gente, pensando rápido, sei que vocês são bons de serviço. Aliás, é uma honra para nós, do Aprovário, termos sido escolhido como curso que vai preparar você para essa prova, tá bom? Vamos lá? Coroa, 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 já fiz. Quer que faz de novo? Meio vezes meio vezes meio, 1/8. Cara, cara e cara vai ser 1/8 também, porque a probabilidade de cair coroa e cara é meio. Meio vezes meio vezes meio, 1/8. Ah, professor, e agora? Eu multiplico? Claro que não. Porque é coroa, coroa, coroa ou cara, cara, cara. Ou é soma. Olha que simples. Gente, muito cuidado. Acreditem se quiser. Eu já vi o aluno somar numerador 1 mais 1 e denominador 8 mais 8. Não faça uma bobagem dessa. É um troço mais um troço. Resposta 2 desse mesmo troço. Não mexe no troço. Então a resposta é 2/8.
Essa resposta vai estar para vocês lá na prova? A resposta é não. Por quê? É uma fração de numerador, que é o de cima, e denominador, de baixo, pares. Dá para simplificar por 2. Todo número par é simplificável, divisível, é redutível ao número 2. Então, 2/8 é o mesmo que 1/4. Essa é a resposta. Olha só. A probabilidade de cair coroa, 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 exemplo 1, era 1/8. Agora é 1/4. O dobro de possibilidades, não parece. Se você vacilar, você erra. Aqui não era 1/8 no exemplo 1? No exemplo 2 são 2/8. Se 1/8 é 12,5, 2/8 seriam quanto? 25%. Vamos fazer de cabeça? 100 dividido por 4. 25 vezes 1, 25%. Olha que interessante, professor. A probabilidade de dois exercícios que pareciam iguais tem respostas diferentes. Mas é claro, na prova de vocês vai ter lá a resposta 1/8, 1/16, 1/4 e 3/8. Com certeza. Professor, para qual das questões que você está colocando as alternativas aí? 1/8, 1/4, 3/8 e, por exemplo, 3/4. Para todos esses exercícios. Porque são 3 moedas, né? Porque se fosse 4 moedas, seria meio vezes meio vezes meio vezes meio, seria 1/16. Tá legal? Vamos fechar então? Então, é bom, se você puder, na prova, colocar isso aqui, ó. Coroa, coroa e coroa, ou, para você lembrar que ou é soma, cara, cara e cara, você multiplica aqui, ó, meio vezes meio vezes meio, meio vezes meio vezes meio. E esse ou é o quê? Soma. Vamos lembrar então? O i é multiplicação. E o ou, soma. Anota aí. Dica, aprovário. Nós na fita. Tranquilo? Bem, vamos então ao exemplo de número 3. Pergunta 3, resposta 3. Agora, olha que interessante, queridos. Duas caras, ó, prestem atenção nesse exemplo. 2 caras e uma coroa. Uma questão dessa caiu numa prova da Petrobras, se eu não me engano, em 2007. Posso estar enganado. Parece que o cargo era engenheiro júnior. Se eu estiver errado, vocês me consertem, por gentileza. 2 caras e uma coroa. 90% dos alunos vão colocar isso aqui, olha, pensa comigo. São 3 lançamentos, certo? 2 caras, então vai ser cara, cara, coroa. Vou colocar a coroa em azul para facilitar a sua visualização e, evidentemente, a sua análise. Professor, você falou com a gente que 9 em 10 colocariam isso? Eu também colocaria. Está errado? Não, não está errado, está incompleto. Porque quando você faz isso, pensa comigo. Primeiro lançamento saiu o cara, o segundo saiu o cara, e só no terceiro caiu coroa. Minha pergunta para você, a ordem importa? Você me responde, não. Mas se a ordem não importa, a primeira poderia ser coroa. Quem disse que coroa tem que ser no terceiro e último lançamento, já que a moeda é única? E eu te respondo o seguinte, isso aqui é tendência. A nossa realidade é melhor que isso, quer ver? Já que a coroa é única, ela pode cair no último lançamento, como ela pode cair no primeiro, como ela pode cair no segundo. Sendo assim, vamos colocar ou. Olha o que remete isso. Uma adição. Ok? E você mais incisivo. Primeiro lançamento, cara. Segundo lançamento, coroa. E o terceiro lançamento tem que ser cara, porque o exercício pediu 2 caras. Professor, mas não é a mesma coisa? A resposta, não, claro que não. Aqui coroa, a moeda caiu coroa no terceiro lançamento. Aqui ela caiu no segundo. Ainda tem um outro, qual? Ela caiu no primeiro lançamento. Ela quem? A coroa, espera um pouco. A coroa está caindo. Vai lá. Cai aí, coroa. Primeiro lançamento. E agora? Agora tem que ser 2 caras, porque são 2 caras de uma coroa. Olha que simples, galera.
A maioria dos alunos pensam só nisso aqui. E coloca 1/8 na resposta. Vai ter 1/8 para você marcar nas alternativas. Só que não é 1/8, são 3. Porque é 1/8 aqui, mais 1/8 aqui, mais 1/8 aqui. Vamos lá? Poxa, que interessante. Olha, cair cara, meio. Cair cara de novo, meio. Cair coroa, meio. Bem, meio vezes 3. Aliás, meio vezes meio vezes meio. 1/8. Meio vezes meio vezes meio. 1/8. Meio vezes meio vezes meio. 1/8. Ou não é soma? Vimos anteriormente? Super tranquilinho? 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Lembra que a resposta não pode ser 16 avos, 24 avos. Um troço mais um troço mais um troço. A resposta é 3 desse mesmo troço. Prontinho. Essa fração é irredutível, porque o número 3, lembra? É um natural, porém, ele é primo. Eu posso simplificar o 8, mas simplificar o 8 com quem? O 8 é par. Então a resposta é 3/8. Ah, professor, aproveita para a gente coloca em taxa percentual. Lembra que 1/8 era 12,5? Lá na questão número 1, aqui. Se 1/8 é 12,5%, 3/8 é o triplo disso. Qual que é o triplo de 12,5? Enquanto você faz aí, enquanto você pensa aí, eu vou adiantar a sua vida. 3 vezes 12,5 dá 37,5%. A resposta pode ser fracionária, ou ela pode ser uma taxa percentual. Ok? Cara, tá ficando bom esse negócio aqui, hein? Ô, gente, perdoa, o espaço está meio pequeno aqui, mas eu vou terminar aqui, porque do outro lado do quadro tem um exemplo 3, para fechar com chave de ouro. E você dizer, realmente, eu escolhi o aprovar, eu escolhi certo. Estou falando mais do aprovar agora, né? Pois é. Deveria falar também nos outros blocos. Mas vejam comigo, por favor. Esse é o mais interessante para mim. Olha só. Vou lançar 3 vezes a moeda, eu preciso agora no exemplo 4, pelo menos uma coroa. Você fala, puxa vida, pelo menos uma coroa? Vamos pensar junto. São 3 lançamentos. Pelo menos uma coroa pode ser uma coroa, 2 coroas, ou as 3 coroas. Puxa vida, então são 3 situações? Não, são 7. São 7 situações que te atende. Por quê, professor? Bem, 2 caras e uma coroa, a gente já sabe que dá 3/8. Pelo menos uma coroa, isso aqui te atende. Olha uma coroa aqui. Pode ser 2, pode ser 3. E pode ser pelo menos uma, quer dizer o quê? A partir de. Então, pelo menos uma coroa, pode ser as 3 coroas, ué. Não pode? Ah, muito bem. Então, vamos ver uma coisa aqui? Olha só, ó. Acompanha comigo, fazendo favor. Pelo menos uma coroa, né? Uma coroa, 2 caras. Muito interessante esse. 2 coroas e uma cara. Ou ainda 3 coroas. Já pensou na resposta aí? Vai pensando. É alguma coisa em relação a oitavos. Quantos oitavos será, professor? Já te falei a resposta, são 7. Mas 7 oitavos? Parece 3/8. Sim, mas lembra-se que aqui a coroa pode acontecer em 3 situações? Na primeira, segunda ou terceiro lançamento? Então isso aqui é 3/8. Quer lembrar? Olha ele aqui. A cara agora é única, né? Porque se é no mínimo uma coroa, pode ser 2. Ela pode acontecer no último lançamento, no segundo ou no primeiro. Então aqui também são 3/8. Deixa eu melhorar esse 3/8 aqui para vocês, que esse 3 ficou meio estranho aqui. Espera aí, só um pouquinho, por favor. Já são 6/8. E coroa, 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 a gente já fez no exemplo de número 1, aqui em cima. Todas as faces coroa. Lembra que deu 1/8? Aí ele prontinho aqui. Então, mais 1/8. Olha que legal. Eu tenho 3/8 mais 3/8, 6/8 mais 1, 7/8. Professor,
A chance é muito grande, então, 7/8, resposta é sim, são 7/8. E por que a probabilidade de cair no mínimo uma coroa, a probabilidade é tão grande assim? Eu vou te dizer por quê. A única coisa que não se admite nesse exemplo 4, de pelo menos uma coroa, é as 3 caras. Não serve cara, cara, cara. Só que cara, cara, cara a gente já fez, é 1/8, não é? Bem, em 8/8, que é um inteiro, se 1/8 não serve, o resto me atende. Quanto que é 8/8 menos 1/8? Resposta, 7/8. E aqui está a resposta. Vamos colocar essa resposta em porcentagem? Quanto é 100% menos 12%? 88. Menos meio? 87,5%. E esse é o resultado do exemplo de número 4. Gente, parece um exercício único, mas como tem 4 perguntas, foram 4 exercícios. Tudo bem? Agora, vamos passar aqui para o exemplo de número 3. Antes, porém, finalizem aí, copiem direitinho aí, e no próximo bloco eu começo com o último exemplo. Forte abraço. Até lá.